Saudações a todos, sou Marcos Arino, Babaloe Calgundá, e este é o canal do YouTube associado a um blog, um blog que tem textos. Blog tradicional, www.urumilar-ifá.com.br. Se você gosta de ler, vá no blog. Se você gosta de ouvir os assuntos, fique por aqui. Muito bem, neste vídeo, se você se interessar pelo assunto, eu vou explicar ou vou responder a questão de se no candomblé existe espaço ou existe lugar para ter Exu e Pombogira. Este é um assunto complicado. Daqui a pouco eu explico por que é complicado, mas eu tenho até um vídeo já no canal sobre isso, mas resolvi fazer um outro vídeo melhorando as explicações e tal, refazendo o assunto para explicar para vocês as questões que envolvem esse negócio de Exu e Pombogira e candomblé. Por que é complicado e por que é ou não adequado, quais são os problemas envolvidos. Ok? Então, se você tiver interesse em continuar no assunto, eu continuo a minha explicação. Se não, procure aí outros vídeos no canal, tem muitos vídeos sobre vários temas, tá bom? Bom, para quem ficou, esse assunto, por que ele é complicado, Porque ele envolve uma prática do dia a dia das pessoas, As pessoas no dia a dia usando, fazendo alguma coisa de alguma maneira que eventualmente contraria uma base teológica. Mas é uma coisa que as pessoas fazem com 50 mil justificativas. Então é sempre muito complicado a gente abordar esse tema. E para você ver esse próprio vídeo aqui, esse aqui eu resolvi fazer, fiz uma versão, não gostei, estou fazendo uma segunda versão. Porque eu queria ser uma coisa bem prática, e o objetivo não ficar naquele blá 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 blá. Então por isso que o assunto é complicado, tá? O assunto é enrolado. Mas vamos ver se agora eu consigo fazer, fica bom. No roteiro eu consigo atender isso aí. Mas vamos lá. Então, assunto de Pombogira e Exu e Pombogira em casas de candomblé, Casa de candomblé. Então, a primeira coisa é o seguinte. Eu vou pela parte, eu inverti minha abordagem aqui. Comecei pelo final do meu vídeo anterior, então vou para a parte mais simples. Então, Exu e Pombogira, eles nunca fizeram parte, não fazem parte. Ou seja, Exu e Pombogira, eles não fazem parte do candomblé. Nunca fizeram parte, tá certo? Exu e Pombogira são nome de guias da Umbanda, exclusivamente da Umbanda, e não fazem parte, nunca fizeram, tem nenhum vínculo com o candomblé. As pessoas podem confundir o nome Exu, por quê? Porque a Umbanda, eu já expliquei isso, as pessoas deveriam saber que existe uma divindade no candomblé chamada Exu, que ele basicamente ele é o policial de Olodumare, que é a pessoa que transporta o axé do Orum Paiê, que está ligado tanto ao Olodumare quanto aos orixás, e é o responsável pela ação, pelas coisas que acontecem, toda a ação é através de Exu. Então é uma divindade, essa é a divindade, o sentido dessa divindade, Então por isso é uma divindade, dentro de Ifá a gente considera como uma da tríade lá, Olodumare, Orumilá e Exu, as coisas principais. O candomblé não tem essa relevância que tem dentro de Ifá, Exu tem uma relevância maior, mas Exu é sempre esse grande, é uma divindade muito, muito importante, tá? Dentro da religião Yorubá, ou da religião de Orixá. Tem que me reposicionar, não gosto de chamar religião de Yorubá, não. Senão fica dando cartaz para esses africanos, e nós não tratamos disso aqui, tratamos de religião de Orixá. Então existe lá. Aí a Umbanda copiou esse nome, chamou aqui um tipo de guia dela de Exu. Isso é Exu. Cara, por que fez isso, não sei. Mas o Exu que tem na Umbanda não tem nenhum vínculo com o Exu que está no candomblé. Nenhum, nada. Nenhum. Aqui na Umbanda, Exu é, sei lá, diabo, alguma coisa errada, veio da Quimbanda, segundo eles, Segundo essas vulgaridades que tem da Umbanda, que a Umbanda trouxe da Quimbanda, mas essa é uma outra história. Eu tenho um vídeo sobre Umbanda aqui, procure esses vídeos, você entender um pouquinho sobre isso. Então, essa é a primeira informação. Ou seja, candomblé, ela tem dentro do candomblé, você só vai encontrar orixá e mais nada, orixá, Mais alguns irumolé que não são orixá, mas isso é
uma tecnicez, né? Não vamos entrar nesse aqui. E na Umbanda, você vai encontrar os guias de Umbanda, tá? Caboclo, Preto Velho, Exu, que é um nome inadequado, Pombogira, aquelas coisas todas que tem na Umbanda, tá? Lembrando que a Umbanda não é africana, a Umbanda é uma religião brasileira, foi criada aqui no Brasil, e alguns desses guias, por exemplo, nem haviam originais na Umbanda, por exemplo, Exu e Pombogira nem havia na Umbanda quando começou, ela foi introduzida posteriormente, quando aquelas práticas banto, né, dos calundu, aquelas práticas banto foram incorporadas na Umbanda, não é que Umbanda, aquele pessoal que fazia aquelas quimbandas descobriram que se eles mudassem o nome dele para Umbanda, eles não iam conseguir manter o comérciozinho dele de favores. Então foi o que aconteceu. Mas a Umbanda tem guias e não tem orixá. Então assim, a Umbanda não tem orixá. A Umbanda é outra para anjo, Deus, qualquer coisa que você queira, Jesus, aqui. E aqui tem o candomblé. Então, essa é a primeira divisão que vocês têm que entender. Bem simples. Ó, é isso, gente. Ó, é isso. Sempre foi assim, são discussões antigas. Eu lembro de discutir esse assunto no candomblé, nas comunidades do Yahoo, em, sei lá, início dos anos 2000, né, de 99, final de um século para outro. E esse assunto corria lá, sempre aparecia, e o pessoal de candomblé tradicional sempre se posicionava, nunca teve, não foi. A gente conhece uma realidade que não era a ver e não tinha nada. Então, essa é a realidade, gente. Não faz parte. Bom, mas existe um histórico disso, né? Onde apareceu o histórico de misturar essas duas coisas? A primeira história que apareceu disso foi as conhecidas casas de Molocô, que tinham aqui no Rio de Janeiro. Tinham como líder, esse movimento Molocô tinha um líder, o Tata Tancredo, né? O Tata Tancredo era uma pessoa muito polêmica, a principal discussão dele foi com a Umbanda para poder se estabelecer, porque o pessoal reagiu à entrada dessas pessoas sendo considerado como Umbanda, ele vinha daquela coisa dos bantos, das feitiçarias. E o Molocô era uma coisa assim, esse cara, o Tata Tancredo, eu conheci uma pessoa que conheceu ele. Ele falou que ele fazia o que ele queria, ou seja, na casa dele, o Molocô, ele fazia Iaô, ele fazia Inquice, ele nunca teve nenhum tipo de regra, tá certo? Nenhum tipo de ética nisso. Na casa dele ele fazia o que ele queria. Ele inventava, hoje eu vou fazer um orixá, Iaô. Aí ele fazia Iaô. Hoje eu vou fazer um Inquice. Ele fazia, eu vou fazer sei lá, o Inquice da Angola, né? Fazia o do Jeje. Ele fazia o que ele queria, tá certo? Na casa dele. Inclusive o Umbanda, ele tocava o Kid Krishna, o Exu. Então o Molocô sempre foi uma casa que misturava tudo com tudo do jeito dele. Aí surgiram casas filhas de Molocô que também mantiveram essa mistura. Mas isso, historicamente, assim, essas casas, esse movimento Molocô acabou. Eu conheço pessoas que gostavam do movimento. Né? O José Beniche gostava do movimento, conhecia a casa de Molocô. O José Beniche ainda tem uma visão muito boa das casas de Molocô, né? Ele conheceu algumas, mas no geral, seja as casas originais, depois as casas filhas, virou uma mistura de qualquer coisa, podia ser qualquer coisa. Era o Molocô. Tanto que caiu no conceito de ninguém mais se aproximar, vai ser Molocô, então virou quase que um pejorativo. Hoje em dia o Molocô não existe mais, ninguém fala de Molocô, nem quer falar. Isso é uma realidade, não tem mais esse negócio. Eu sou de Molocô, né? Já olha assim. Tá certo? Então, segundo ponto é essa referência histórica de como é que começou essa mistura. Então, essa mistura aconteceu mais. Aí agora eu vou falar sobre a realidade, né, que aumentou. Mas essa era a primeira origem histórica. Eu estou meio alérgico hoje. Estou coçando aqui na daqui a pouco eu espirro. Tá bom? Então, beleza. Vamos para o terceiro ponto que eu queria, que é a origem do porquê que isso surge dentro do candomblé, fora do Molocô, né? Porque o Molocô foi um movimento histórico, né? Mas por que surge hoje? Por que hoje as pessoas têm uma casa de candomblé e você vai encontrar Umbanda? Cara, existem alguns motivos que eu vou elencar aqui. Posso não esgotar todos, mas eu vou dar, pelos motivos que eu já vou dar uma dica muito boa para vocês, de vocês entenderem por que isso acontece, tá certo? Primeiro, por que você vai encontrar Exu e Pombogira em casas de candomblé? Eu conheci candomblé lá da Bahia, principalmente do Recôncavo, né? Eu tinha uma casa que estava ligada a uma casa de Recôncavo, e lá não tem isso não, tá? Não tem isso não. Então, sim, nunca foi. As casas de candomblé nunca foram baseadas nisso. Mas aqui,
no estado do Rio, tinha muita coisa disso. Por quê? Porque a principal origem de pessoas de candomblé era Umbanda. A pessoa primeiro entrava na Umbanda, tinha um conhecimento com esse mundo, aí olhava, candomblé, eu quero ir para o candomblé. Aí vai lá. Tanto que aqui no Rio de Janeiro tinha muito pai de santo que queria se dizer como tradicional. Eu conheci alguns, e essa era uma conversa muito tranquila que a gente tinha, né, com os pais de santo, com os Baruechá. Eu conheci muito Baruechá. E ele dizia que o pessoal, essa conversa eu tinha com o Heraldo de Xangô, né, que é o autor dos livros. Ele falava que o pessoal que via o candomblé, ele escondia a origem Umbanda, é isso mesmo. Pessoas aqui no estado do Rio que vinham de Umbanda e abriam um casa de candomblé, eles faziam questão de esconder a origem. Não, nunca fui de Umbanda, sempre fui de candomblé. Por quê? Porque ser só de candomblé e não ter passado pela Umbanda e não ter guia, era a questão da pureza, aquela velha pureza, aquela coisa mais de boa origem, Então sempre foi, aí eu estou dizendo o seguinte, historicamente, meu testemunho, sempre foi de boa origem no candomblé você negar que tivesse passado ou começado na Umbanda. O puro, o certo, o bom, o ético, não o ético, mas o bonitinho era você. Não, sempre fui de candomblé, nasci em candomblé, só tem candomblé. Sendo que, mesmo as casas que forem só de candomblé, como eu conheci as casas também lá no Recôncavo, e aí eu não posso dizer de Salvador, não posso dizer do Recôncavo, era assim, essas casas ainda tinham um caboclo, né? O caboclo era um tipo de guia, mas essa é uma conversa que não é para esse vídeo, seria uma conversa, eu não tenho muita informação sobre isso, mas é um bate-papo que eu posso explicar um pouquinho mais. Mas os caboclos sempre tiveram espaço em casas de candomblé. Mesmo lá no Recôncavo Baiano, com as casas mais tradicionais, elas tinham caboclos. Só tinha caboclo. E os outros não tinha. E por que tinha? Isso é uma conversa para um outro vídeo. Mas, então, caboclo. E aí o Heraldo me contava, ele mantinha. O Heraldo, que tinha vindo de Umbanda, e ele não negava isso, ele falou, olha, o pessoal esconde, eu não escondo. Montou a casa dele de candomblé, ele tocava uma vez por ano para o caboclo dele. Tocava uma vez por ano para o caboclo dele. Fazia questão de tocar uma vez por ano. E isso também, ele fazia isso aqui. Mas lá no Recôncavo também era assim, tá? Também era, não sei se na época, foi muito tempo que eu não vou lá. Mas as casas mais tradicionais lá, que não tinham nenhuma origem umbanda, também uma vez por ano tocavam para caboclo, mesmo que a pessoa nunca tivesse passado pela Umbanda, cara, aparecia um caboclo lá, e aquele caboclo, uma vez por ano ele manifestava, tinha um toque para ele. Essa história, um dia a gente pode falar sobre outro assunto, um bate-papo, mas não é uma história muito estruturada não, tá? Ok? Então a primeira origem é isso, né, pessoas? Então tem pessoas que... Aí essas pessoas que vinham de Umbanda, agora eu vou explicar os motivos, né? Então vem isso, então pessoas passam pela Umbanda e vêm para o candomblé, e no candomblé, opa, o que ela faz? Ela traz os guias, traz os guias que já tinham na Umbanda, né? E por que traz, né? Por quê? Alguns motivos ruins, né? Vários motivos ruins aqui que eu vou falar em sequência. Primeiro é o seguinte, é gente que já tinha casa de Umbanda, ele era dirigente da casa, ou ela, a mulher, aí tanto faz os dois. Mas isso, eu acho que é muito acontece para os dois, mas eu acho que mais para os homens, tá? Gente que já tinha casa de Umbanda e decide querer ir para candomblé. E por vários motivos, que achava mais bonito, que achava não sei o que, vaidade, muitas delas, bacana. Por que uma pessoa desiste da Umbanda para ir para o candomblé? Cara, eu não sei. Na maior parte das vezes que eu acho, que eu vi, vaidade, aquela coisa mais importante que o candomblé sempre foi muito mais importante que a Umbanda, isso aos olhos das pessoas, né? As pessoas sempre consideraram mais, que o candomblé tinha mais pompa, né? Tinha mais pompa, fora o espaço que as pessoas tinham lá para ficar se vestindo do que quisesse. Então, assim, o cara muda. Não vou entrar nos motivos aqui, que essa é uma conversa mais complicada. Mas ele muda. Mas olha o que acontece, o cara lá no candomblé, na Umbanda, ele tinha uma casa, ele era dirigente, tinha filhos de santo. E aí, olha só que
Quando essa pessoa que já tinha um status lá de casa montada, com filhos lá, ele vai para o candomblé, o que acontece? É uma nova jornada. Ele vai começar como soldado, raso, Yaô, o mais raso possível. Ele só vai ter alguma relevância depois de, sei lá, na regra, 7 anos depois. Mas nunca é verdade, porque nunca consegue cantar esses anos na data certa. Então, em princípio, ele fica lá hierarquizado, na pior, né, soldado raso, sendo mandado por outra pessoa. Então, assim, ele tinha uma posição aqui de importância, de mando, com o filho de santo, e volta para cá, ele vira o quê? Ele vira um nada. Ele vira um nada. Inclusive, quando ele vira Yaô, ele não pode mais trabalhar com os guias de Umbanda, que é proibido, né? Ou seja, não rola isso quando a pessoa... Por quê? Porque a pessoa se submete ao orixá. Então ele vai ficar envolvido por aquilo ali, ele não pode mais, ele tem que se afastar daquilo, ele não pode ser dirigente, olha, em princípio ele não pode nem mais ser dirigente da casa, porque agora ele está submetido hierarquicamente a uma outra pessoa, ele vira sacerdote, vai virar a outra pessoa e vira aqui. E aqui ele tem muitas regras, no primeiro ano, então ele não pode fazer nada. Aí, ele só vai virar alguém na fila do pão, nessa casa de candomblé, depois de 7, 8, 9, 10 anos. Olhe lá, entendeu? Então, o que acontece? Essas pessoas, muito com essas pessoas aqui, elas acabam não seguindo isso, né? Comprando obrigações, trocando de casas, aí ela dá a obrigação aqui, aí para não ter que seguir essa coisa, ela pula para uma outra casa, para dar outra obrigação, pula para outra, volta para a casa dele. Então, assim, o caminho normal, o caminho... Existe um caminho adotado para essas pessoas que trazem os guias de Umbanda para a casa de candomblé e fazem uma casa mista, que é um caminho muito ruim. Muito ruim. Muito ruim mesmo. Então você pode estar encontrando uma casa que a pessoa passou por esse caminho ruim. Por causa desse cenário que eu expliquei aqui, não vou falar de novo, né? Vocês entenderam. O cara vem daqui, era tal, vira aqui soldado raso. Sem direito a nada, sem poder fazer nada, submetido, parará. Aí o cara, né, aqui a formação dele pega os rumos mais tortos do mundo. Na verdade ele quer ser aquilo, ele achava que ele poderia, talvez na cabeça dele, achava que ele poderia adicionar algumas coisas e manter aqui. Não pode. Claro que tem, aí o que acontece? Tem muita gente também porque ele tem uma posição aqui com os filhos de santo dele, e agora? Você não, agora cara, você é soldado raso, acabou. Como é que ele vai manter aquela estrutura de pessoas que estavam ali por conta dele, cara? Não tem mais hierarquia, não tem mais poder de mando. No princípio, a edição dele pode vir aqui e dizer, não, acaba com isso, faz aquilo. Ela passa a mandar na vida dele. É verdade, cara. É assim que funciona o candomblé. Já falei para vocês, o candomblé é hierarquia. A pessoa vira sacerdote, lembra? Olha só. Você entra numa casa, você se inicia, você vira sacerdote, iniciação é sacerdócio. Cara, acabou. Você está ali ó, submetido à hierarquia daquela casa. Tá certo, né? Então, o caminho ruim é esse. E aí a pessoa sai pulando de casa, na verdade o cara sai lá, ele sai dessa casa, vou lá e faço um negócio aqui, volta para cá. Não poderia. Esse é o caminho errado. Sai pulando de casa comprando obrigação. Ah, vou fazer obrigação de ano naquela casa, depois vou comprar de 7, 5 anos, vou fazer. 5 anos não tem, né? 1, 3, 7, aí vai, arranja uma casa para comprar uma obrigação de 7 anos. E fora outro caso, que tem muita gente que nem cumpre as obrigações. Depois que ele sai daquela obrigação do feito um ano, quando ele se liberta daquelas coisas do ano, ele volta para cá e continua tocando a vida dele de Umbanda. Não, agora eu sou de candomblé. Mente para as pessoas dizendo que tem obrigações que ele não tem. Isso é muito comum. Olha, gente, caralho. Se vocês... Cara, agora eu estou meio afastado do pessoal de candomblé, mas era assim. No candomblé a gente comentava das pessoas que tinham feito isso. Saíram de Umbanda, candomblé... Um ano, pula, volta para casa de Umbanda, dizendo que estava pronto. Fora um outro caso, que era assim, o cara estava na casa de Umbanda, ele viajava, ia para o Nordeste, para outro lugar qualquer, e voltava. Não, deu obrigação, estou no candomblé agora, ou seja, ele viajava para uma outra cidade, onde as pessoas não tinham contato, geralmente em lugar longe. Cara, vi gente aí, conheci gente que foi assim, foi tomar uma obrigação no Piauí. Cara, isso mesmo. Obrigação do Piauí. Aí voltava, não, eu tô aqui, papá. E aí, por que ele ia longe, né? Por que em outra cidade, estados distantes?
para aquela pessoa que deu obrigação nele naquela casa de candomblé não poder dar ordem para ele, não ter que submeter nada, interferir na vida dele de umbanda. Ele passava lá aquele tempo de obrigação, de repente dava aquele intervalo de 1 ano, e aí tocava a vida como se fosse nada. Às vezes ele nem terminava as obrigações, ele fazia só a feitura e o negócio de 1 ano e continuava tocando como se fosse aí. Aí ele começava por conta dele inserindo nessa casa de umbanda coisa de candomblé que ele ficava pescando na casa dos outros. Ele ficava dizendo, não, sou feito, sou feito, sou feito. Isso aí. Então, nesse meio de pessoas que trazem a umbanda para dentro de candomblé, eu estou falando aqui da parte do dia a dia comum, vulgar, né? As origens de pessoas que fizeram isso é essa origem muito ruim. Então é muita gente que não tem conhecimento, ou seja, a pessoa, como ela não ficou ligada a uma casa de candomblé, ela não aprendeu, não teve formação, não tem conhecimento. Aí a pessoa tem que ficar catando conhecimento, juntando maluquices. São as casas que têm as maiores maluquices litúrgicas que você pode encontrar. Outra coisa também que, bom, é assim, entendeu? Então tem essa coisa aqui. Então justifica. Então quando você encontra assim, a casa tem Pombogira e Exu, junto com candomblé, em atividades muito intensas, isso pode estar na frente dessa história ruim de formação que eu estou contando aqui para vocês aqui agora, né? Essa história para ficar batendo papo longamente contando essas maluquices que as pessoas fazem para fugir das obrigações. Porque, eu não sei se vocês entenderam, quando você vai, vou repetir isso aqui para ficar bem claro, olha só. Quando você vai para uma casa de candomblé, mesmo, e não importa a sua origem, se você era general lá na casa de umbanda, você vira soldado raso. Eu estou repetindo isso porque esse cara está na base de um monte de deduções que vocês podem ter. Você vira soldado raso. Você fica submetido àquilo ali. O primeiro ano você não pode fazer nada. Você vira só por conta. No final das contas, o Iaô é uma pessoa dedicada àquele orixá. E mais nada. Então, primeiro ano, terceiro ano, cara, você basicamente Iaô, aquela questão da submissão. Você ainda está ali. Então, nada pode acontecer. No primeiro ano, nada pode acontecer. Você não pode nem receber, sabe? Não tem nada disso. Aí depois, no primeiro, você fica mais livre e tal. E se você vai seguir, só depois dos 7 anos ali de submissão ali de uma hierarquia muito controlada, uma hierarquia muito forte e regras muito controladas é que você vira lá. Só depois dos 7 que você passa a ter uma liberdade. Então, em princípio, a pessoa para fazer isso, ela teria que largar isso aqui aí, fechar tudo. Esquece a casa, fecha, ou passa para outro, vai para cá. É só depois de 7, como eu falei, 7 muito cedo, 10 anos, 11, 12, ele vira alguma coisa. Vou repetir isso só para deixar claro o que acontece. Então, qualquer coisa diferente disso, cara, e tem muita variação, é tudo caminho torto e errado. Entendeu? Bom, vamos lá, senão eu vou repetir o que eu já falei. Eu não queria ficar repetitivo aqui, ok? Então, outra coisa, então vamos lá. Então tem um caminho ruim. Então, ao você encontrar isso como na casa de candomblé, você pode estar vendo essa situação de um dirigente, de uma pessoa que buscou esse caminho torto. Tá certo, né? E aí tem vários caminhos tortos também, cara. Tem gente que já vi assim, gente que já era de candomblé, tinha algum contato, passou de algum contato com banda, aí ela não quer submeter aquelas regras, cara, candomblé, hierarquia, aquelas coisas de negócio. Aí ele disse, não, a minha casa tem um banda também, porque ali tem toda a liberdade. Cara, como eu falo, é muito complicado falar do errado. Eu sempre falo essa frase aqui, porque é muito vasto. Eu vou ficar aqui 2 horas falando de um monte de coisa, caminhos errados que tem que ter, é quase impossível. Estou dizendo para vocês o que é o certo. O certo é isso aqui. Certo? Se você faz, você abandona, esquece esse troço aqui. Aí, outra coisa que acontece também, então, consequências daquela casa. Além de retratar essa história ruim do cara ficar pulando de casa em casa comprando obrigação, como eu falei, procura saber, muitas dessas casas aqui não deram obrigação na mesma cidade. Eles foram ser feitos em candomblé, em lugares distantes, muitos distantes, para perder essa origem. Se você buscar, de onde você fez? Outra coisa que acontece, assim, onde você foi feito? Não, a casa não existe mais, a casa acabou. Tem pessoas que têm essa história e é verdade, as casas acabam. Mas às vezes ele não tem, por exemplo, ele não tem irmão de santo, ele não tem pai santo, não tem ninguém. Eu tô sozinho e tal. Mas por quê? Não é isso, isso não é verdade. A verdade é que ele foi para um lugar só para comprar aquela obrigação. Tem gente que nem faz feitura, cara. Ele vai para um lugar lá, toma um bori e volta dizendo que já tinha aquilo ali. É verdade. Casos reais, tá certo? Bom, e o que acontece aqui? Como eu falei, o problema do conhecimento, não tem liturgia, não sabe nada de orixá.
A pessoa não sabe a religião de orixá, não sabe. A outra coisa que tem também é a parte do oráculo. Né? Tem muita gente que volta, que tem Exu e Pombogira, porque não tem oráculo. Ele não tem buzo, né? Aí o oráculo dele são os guias, ou então é a orividência. Mas eu penso que pese o oráculo de Búzios dominado pela evidência. Então aquela coisa que ele já fazia antes é o que domina ele lá, tá? Aí essa é uma história comum dessa estrutura de pessoas que em casa de candomblé mantêm Umbanda. Agora, esquecendo a história, não vou repetir lá. O que caracteriza geralmente essas casas? Eles usam os guias de Umbanda para ganhar dinheiro, ele precisa ganhar dinheiro, ele não tem conhecimento da parte de candomblé completo e usa os guias de Umbanda para fazer as coisas que ele não sabe. Como ele não sabe, ele tem que continuar recorrendo aos guias de Umbanda dele. Mas aí vocês vão poder dar vários exemplos de grandes casas de candomblé, pessoas que têm conhecimento que têm guias de Umbanda. E eu vou dizer que sim, é verdade, tem gente aí tradicional que tem. E aí eu vou dizer para vocês, é isso também. A pessoa quer ganhar dinheiro, é muito mais fácil ganhar dinheiro com consulta de guia de Umbanda do que ficar trabalhando só no candomblé, que é uma coisa bem chatinha, né? Você tem que fazer consulta, como eu faço, você faz a consulta no oráculo, passa ebó, parará. O ciclo de solução das coisas de candomblé são muito mais longe, envolve uma ritualística maior, liturgia, tempos, ritualísticas são muito mais complicadas. E na Umbanda você dá um ciclo muito rápido ali, o cara falando, contando, coisas que não acontecem no candomblé, né? Aí tem muita gente que, mesmo tendo feito isso aqui, olha só, podemos até duvidar da origem, como foi. Essa origem, aqui por causa dessas coisas todas que eu contei, né, já 2 vezes aqui, é muito ruim. Mas as pessoas mantêm Exu e Pombogira no candomblé por causa disso. Como eu falei, não tem conhecimento. É assim, eu só faço uma parte. Como eu disse, é complexo a gente saber a origem de como é que aquilo nasceu. Nunca é uma origem boa. Nunca é uma origem boa. Eu vou falar mais algumas coisas aqui, mas entendo isso, nunca é uma origem boa. Porque não daria para você... Porque você sair daqui para lá, você tem que, cara, virar uma página e abrir uma outro caderno. Você fecha esse caderno e abre outro. Então, quando você mantém aqui, porque você já teve, nunca é uma origem boa. Não é. Tá certo? Não é uma origem boa. Como são muitos caminhos e muitas alternativas, como eu falo, o caminho errado é muito grande, não dá para ficar aqui, vou ficar aqui, 2 horas falando dos errados, dos casos que a gente lembra, tem aquele caso. Então, normalmente o que pode caracterizar isso, essa origem ruim, foi o segundo, a falta de conhecimento daquela pessoa nas liturgias e na religião de candomblé, ele não conhece. Então é aquela pessoa que fala de Umbanda, que fala, quando você vai dar uma explicação, ele fala de espiritismo, ele inventa qualquer coisa de odologia, que essas bobagens chamadas odologia que eles inventam. Ele não teve conhecimento, ele não teve tempo para aprender as coisas direito, porque ele usa o conhecimento que ele tem da Umbanda. E a parte do oráculo também ele vai recorrer à Umbanda, porque os guias vão falar para ele o que tem que fazer. Tá certo? E tem muita gente que se justifica, né? Esse é o pior caso. Não, eu tenho aqui Umbanda e Candomblé, eu tenho uns guias de Umbanda aqui porque eu fui para o Candomblé, mas eu tenho muito amor a esses guias, muita gratidão. Eu já ouvi essa frase de pessoas muito conhecidas. Cara, isso é uma mentira. Se aquela pessoa tivesse amor à Umbanda, se ele gostasse daquilo, tivesse gratidão, ele não teria saído da Umbanda. Assim, ninguém precisa sair da Umbanda para ser alguém, para crescer, para ser uma pessoa notada. Ninguém precisa sair da Umbanda para ganhar importância e relevância. Não existe progressão espiritual ou progressão sacerdotal entre você, não, primeiro eu sou da Umbanda, aí eu tenho que evoluir e virar de candomblé. Eu conheço uma Yororixá que fala isso. Não, eu chego lá na Umbanda, os guias disseram, não, você já atingiu o limite, agora você tem que passar para o próximo estágio e para o candomblé. Mentira dela, mentira dessa mãe de santo. Não tem evolução nenhuma. Não tem evolução nenhuma. Ela falava para poder se justificar, que era a vaidade dela. Ela só queria vaidade. Ela queria, sou Yororixá, tenho casa de candomblé, minha casa montada. Ela só queria vaidade. Ela não tinha nem conhecimento, não sabia nada, não tinha oráculo, não tinha nada. Só tinha casa montada, aquela coisa, né? Vestir o orixá dela para ficar saindo no salão. É isso que ela queria, só queria isso. Porque ela, assim, não existe caminho entre Umbanda e Candomblé.
Então, não tem comunicação. Assim, a Umbanda é uma religião, o Candomblé é outra religião. Eles não se comunicam. Não existe essa coisa de você começar aqui e continuar aqui. E se você é daqui, e a Umbanda tem uma grandeza absoluta, eu vou falar mais pra frente. Se você não entendeu esse trabalho, ou não dá valor a esse trabalho que você fazia, religioso que você fazia aqui, cara, não vai ser aqui que você vai encontrar. E não é aqui, indo pra cá, adotando esse formato aqui, não, eu sou a casa de Candomblé aqui, tem Umbanda, que você vai dizer, não, eu só toco aqui algumas vezes por ano. Eu conheci uma pessoa, um babalorixá, que ele tocava tipo assim, umas 4 ou 5 vezes por ano. Não, eu não tenho atividade, mas eu toco 5 vezes por ano para homenagear a Umbanda. Só que e ele tocava assim umas 3 vezes por ano, ele fazia 3 vezes por ano para o xirê de Candomblé. Na verdade ele fazia tocava mais para Umbanda do que Candomblé. Então, por que ele está fazendo Candomblé, gente? Volta para Umbanda, cara. Porra. Mais uma vez, vaidade. Eu estou falando, cara, vaidade. A vaidade é o principal sentimento que faz as pessoas dizerem que terem uma casa de Candomblé e manterem guia de Umbanda trabalhando. É a vaidade, cara. Quando você encontrar uma casa disso, ali você vai encontrar assim, a vaidade. Ali é o império da vaidade. Porque ele quer dizer que é de Candomblé, ter o status da pessoa de Candomblé, se colocar no mercado, né, de religioso como pessoa de Candomblé, mas ele tem a prática da Umbanda dele. É isso que ele tem. É ali que ele resolve os problemas dele, aquele negócio todo, né? Fica fazendo minha roupa, assim, ó. O dia a dia dele está ali, tá certo? Bom, então estou explicado essa parte, vou trocar de assunto, a próxima parte é, hoje em dia nós temos, hoje em dia nós temos algumas casas que substituíram as casas de Umolocô, são as casas de Angola, Candomblé de Angola. Como todo mundo deve saber, eu não falo aqui, eu só falo aqui de Candomblé quieto, né, o Nagô Yorubá, tá certo, né? Só essa, que a raiz religiosa está ligada, que a tradição religiosa está ligada à religião Yorubá, a religião de Orixá, é só essa. Candomblé, Jeje, lembra que eu falo, Candomblé é um nome comum, é um guarda-chuva de 3 coisas diferentes. Jeje, que é uma outra religião, eu não falo porque eu não pertenço ao Jeje, não sei nada que eu posso falar de relevante para vocês, essa parte eu tenho alguma relevância, tive prática, mas existe um outro pedaço de Candomblé chamado Candomblé de Angola, sobre o qual também não falo, mas que eu também acho que não é uma religião, acho que é uma invenção brasileira, não está nem ligada a nada de Angola. Então essas casas de Angola são as que substituíram hoje, no dia de hoje, esse Omolocô. Então o cara quando diz que é uma casa de Angola, é porque lá ele faz qualquer coisa. Então assim, o que antigamente era Angola, o que antigamente era Omolocô, hoje virou casa de Angola. Ali o cara faz o que quer. Ele tem orixá, ele tem essas entidades que ele chama de inquice, que geralmente não tem, geralmente é tudo orixá. Aí ele aparece com guia de Umbanda, Preto Velho, Exu, e ele disse que não, Angola faz parte. Olha só, eu não vou comentar porque eu não sei, mas então só vou dizer que eles... Eu tenho uns comentários pejorativos aqui, não quero fazer. Então substituiu. Então quando aquilo que era antigamente Omolocô virou Angola hoje. Então, na Angola pode, olha só. Na minha opinião, não é verdade, não pode. E as pessoas trocaram o nome, o rótulo. O Omolocô, o que era uma bagunça, continuou uma bagunça aqui. Tá certo? Então, vocês encontrarem essa justificativa na que a casa Angola pode, não precisa me perguntar. Não pode. E é apenas a mesma bagunça que era antigamente. As pessoas adoram fazer bagunça. Mas aqui ele faz uma bagunça justificada. Aqui ele já sabe, né, as pessoas de casa de Candomblé de Quito vão olhar assim, cara, olha só, o que você está fazendo aí, o cara pode ter... E aqui não, tá tudo tranquilo, ele vira legalista ali, tá bom? Bom, beleza. Último assunto, que do outro eu comecei pelo início, é a parte teológica. Aí vamos ficar, mas por que não poderia ter Candomblé e Exu em casa de Orixá, né? Casa de Candomblé, Candomblé Aragô, Candomblé de Orixá? Por quê? Aí eu vou dar a explicação teológica para encerrar, para vocês entenderem. Olha só. Candomblé, assim como o Ifá, a gente só lida com o Orum e com o Aie. O Aie é o mundo natural. Lembra que eu tenho que explicar isso sempre, né? O que é o Aie? O Aie é o mundo natural e mais um supernatural que cobre esse mundo natural. É aqui, tá? Então tem um supernatural. E existe um outro supernatural, que é o Orum, que é o supernatural superior. É no Orum, que seria o céu, né? Onde estão lá o Olodumare, os orixás,
as nossas almas depois que a gente morre, os egunguns, estão tudo no Orun. Então, o candomblé, assim como o Ifá, eles trabalham com essa ligação aqui do mundo natural, do Aie, aqui com o Orun. Então, tudo que se faz no candomblé é uma ligação Orun-Aie, Aie-Orun. Por isso que o Benício fez aquele livro que eu adoro, recomendo para todo mundo comprar, Orun-Aie. É isso aqui. Lá ele explica, tudo Orun-Aie. O que não tem no candomblé? Aie. Não tem no candomblé, não faz parte. O Aie é complexo? Sim, gente. O Aie é muito complexo. Aqui onde estão feitiços, magias, espíritos, demônios, diabos, tudo está aqui. Aqui é um mundo denso, complexo, onde tem todo o misticismo, o esoterismo forte e que afeta a gente no dia a dia. Está no Aie. E quem é que lida com Aie? A Umbanda. A Umbanda só lida com Aie. A Umbanda não lida com Orun. Ok? Mas Candomblé e Ifá é esse caminho, Orun Aie. Assim como outras religiões. Judaísmo, Orun Aie. Tá certo? Também é a mesma coisa. Lá só fala com Deus, Deus, Cabala, é só que, apesar de que a Cabala ela se mete nesse conjunto aqui. Coisa que a gente não tem na Candomblé. Ifá não é equivalente a Cabala é muito mais mística, muito mais envolvida com Aie do que lá, mas fortemente voltada para cá. Entendeu? Então, aí, por que isso? Eu estou falando de teologia. Por que isso? Porque este é o caminho que Deus ensina para você fazer uma ligação com o supernatural segura. Então, quando você vai para uma religião que só cuida dessa ligação, aí você não está submetido a essa coisa do Aie aqui, dessas magias, amarrações, feitiços, espíritos de baixo nível, baixa energia, você está fora desse contexto. Então você vai numa casa de candomblé, você vai lá porque você tem um problema, e a casa de candomblé, assim como a casa de Ifá, o culto de Orixá, assim como o Ifá, eles cuidam do quê? Da pessoa humana no aspecto mais elevado. É isso que você cuida no candomblé. Da pessoa humana no aspecto mais elevado, ligada à origem dela, nascimento, ori, né? Anjo da guarda, destino dela, tá certo? Relação com Deus, bênçãos. Então, numa casa de candomblé, assim, né, de orixá, e assim como no Ifá, você vai lidar com a pessoa humana, foco exclusivamente na pessoa humana e na comunidade que ajuda. Você precisa de uma comunidade grande para poder fazer as coisas de liturgia lá, né? Então existe a pessoa e a comunidade envolvidas, isso é uma característica da casa de orixá. E a gente, através dessa casa de orixá, a gente recorre a Deus através dos orixás, né, que é o elemento de ligação, lembra? O orixá é o elemento que nos liga a Deus. O orixá é o elemento de ligação entre nós e Deus, né? E você pede ajuda. Esse é o formato. Você vai numa casa de candomblé porque você precisa da ajuda de Deus. Deus vai lhe dar ajuda, baseado no seu merecimento, né, no seu caráter, vai dar as bênçãos. E esta ajuda supernatural, né, essas coisas que acontecem aí, essa magia, é uma magia superior, que está envolvida com Orun e com Aie aqui. Então, aí a religião estabelece um caminho seguro para você usar esse supernatural. Então, dentro da religião, dentro de religião de orixá ou de Ifá, você pode recorrer, você pode ser de outras religiões, procurar essa religião para ter ajuda, você vai ter essa ajuda ali, principalmente Ifá, que é agnóstico em relação à sua origem religiosa, Candomblé nem tanto, o que pese também permitir. Mas Ifá, que é completamente agnóstico, você vai receber uma ajuda de Deus, baseado nesse critério que eu já passei, mas ligado a esse Orun. Então aquilo ali não vai lhe comprometer, não vai te atrapalhar em nada. É só para te levar para frente e restabelecer para você continuar a sua vida. Então, dentro desse contexto de Candomblé e Ifá, você tem um uso completamente seguro e natural do supernatural para você se relacionar com Deus. Esse é o contexto. Por isso que as coisas aqui às vezes são de mais longo prazo, não são coisas de curto prazo. Às vezes tem, mas sempre são coisas muito definitivas para a sua vida, exige muito mais de você. Aqui nesse contexto não está envolvida aquela magia, aquela coisa. Não é a magia que eu já falei para vocês, não é bola, não é a magia que resolve a vida de vocês. O que resolve a vida de vocês são suas atitudes, o seu envolvimento na sua própria vida.
Então, esse é o contexto que está aqui do uso supernatural. Ok? Bom, e o que não tem no candomblé e não tem em Ifá? O Aie, essa coisa esotérica, que as pessoas gostam tanto, né? Eu digo para você, é muito interessante. Eu já tive envolvido antes de estar envolvido em Ifá, eu tive envolvido com esse esoterismo do Aie. É fascinante, cara, é fascinante, fascinante. Realmente, você fica ali, um conhecimento novo, uma coisa bacana, abre um mundo de mistérios para você. Você se envolve naquilo, cara, você se encabeça. Né, você entra ali, você fica impressionado, te atrai muito, atrai muito. Com muito conhecimento, cara, eu aprendi muita coisa na época, cara, eu aprendi muita coisa, essa parte de hermetismo e tal. Mas qual o problema? Risco. Aqui é muito complicado, gente. Esse caminho aqui é o caminho que você não pode tomar sozinho, que você tem muita orientação, que tem muita... Eu vou espirrar, peraí, só um momento. Aí tá fácil não. A alergia tá arcada. Mas vamos lá. Então eu falei que é um uso muito complicado. Muito legal, muito interessante, desperta essa curiosidade das pessoas, mas é muito enrolado. E a religião Yorubá, a religião de Orixá e Ifá, não tem conhecimento sobre essas magias, sobre as coisas que acontecem aqui. Todo esse esoterismo extremamente profundo e intrigante não faz parte de Ifá. Olha que coisa interessante, né? Não faz parte de Candomblé e não faz parte de Ifá. Aqui você não vai encontrar nada disso. Você não tem escutar. Aí o Babalu vai dizer, não, claro que fácil. Olha só, ele faz isso de orelhada. Ifá, os versos, o que você tem lá de formal, não tem nada sobre o Aie. Não tem. Assim, sobre o Aie, sobre essas coisas que eu estou falando aqui. O foco de Ifá é a pessoa humana, as relações com Deus, o destino, essas coisas todas. Então aqui, não tem. Aí se você quiser lidar com isso aqui, você tem que botar coisas que não pertencem à religião. Aí você já começa a misturar a sua religião com outras coisas. Não tem. Aonde tem isso? Na Umbanda. A Umbanda é o local. A Umbanda foi feita para cuidar do Aie. Então, se você quer se aprofundar nessa parte mística aqui, esotérica, essa coisa profunda aqui, a Umbanda é o local. É isso que as pessoas não entendem. Umbanda é o local para você aprender, praticar com todo cuidado, com toda a proteção. Esta parte aqui que é a parte mais intrigante. E por isso que a Umbanda tem esse espaço para misturar coisas, misticismo, coisas de várias origens. Porque no final das contas você está tudo dentro do próprio Aie. Então a Umbanda, e do ponto de vista de magia, dessas coisas todas, a Umbanda é muito mais complicada, muito mais forte do que você lidar com coisas aqui dessa religião. Porque na religião aqui, no Candomblé Ifá, a gente está lidando com essa coisa do Orungaie, da relação com Deus. Olha só, se você quer procurar religião por causa da relação com Deus, por causa do seu destino, né? Você quer, porque a orientação de Deus é aqui. Não é que aqui não tenha, mas assim, o foco daqui é isso. Aqui, cara, a Umbanda foi criada por Deus, sim. A Umbanda é muito profunda, tem uma grandeza gigantesca. Mas ela foi criada por Deus, a Umbanda é uma criação divina, de Deus, para cuidar desse contexto Aie, não para cuidar desse contexto Orun, que as religiões tratam aqui em Orun Aie. A Umbanda é Aie aqui, é Aie. Claro que está submetida a Deus, tem essas coisas todas, mas toda a prática litúrgica da Umbanda está voltada para cuidar do Aie. E aqui se tem esse espaço. Se as pessoas entendessem isso, que é aqui que elas poderiam desenvolver, pesquisar, inserir, aprender e exercer essa parte mística do Aie, 90% das pessoas ficariam na Umbanda, desenvolvendo uma Umbanda poderosa, forte, né, para cuidar das questões do Aie que as pessoas têm. Porque existem muitas questões ligadas ao Aie, obsessores, fantasmas, parará. Aqui dentro tem um contexto muito pesado, e por isso que a Umbanda foi criada por Deus, para cuidar desse troço aqui. Mas essa aqui não, essa aqui tem essa questão do vínculo aqui. Então, esta é a razão que as coisas são diferentes. Os cuidados, inclusive assim, o cuidado, a formação do dirigente, a formação, o cuidado com a casa, a estruturação de uma casa de Umbanda é totalmente diferente de uma casa de Candomblé, ou de Ifá. Aqui você faz tudo para afastar esses espíritos daí, você cuida só dessa relação, e aqui não, você está integrado no negócio aqui. Então assim, entendeu? É diferente.
Os médiums têm outro tipo de formação, outro tipo de cuidado, de proteção. Você não pode ter, cara, eu não acho recomendável você ter um médium que tenha, vou ficar trabalhando com o orixá aqui, agora não, hoje eu vou incorporar com guia, aí amanhã, não, vou continuar. Não, olha só, no que pese isso aconteceu o tempo todo, isso acontece, existe, mas não é uma coisa saudável para o médium. Não é à toa que tem um monte de médium aí, gente de candomblé de umbanda que vai virar evangélico, né? O cara fica pipocando nessas coisas aqui, né? Esse é o caso, muito comum, não é isso? O cara fica pipocando aqui, fazendo, aí, de novo, fica fazendo as coisas erradas. A pessoa que faz as coisas erradas contém as consequências e depois não sabe por quê. Quanta gente sai de candomblé ou de umbanda e vai virar evangélico, católico, vai para a igreja de Deus, diz, eu quero me afastar daquilo tudo e virar só para aquilo. Olha que coisa interessante, o cara está aqui pipocando entre orixá, a gente faz isso, né? Como se aquilo fosse certo, mexendo aqui com a parte do Aie, que é uma parte complicadíssima, às vezes sem base, sem conhecimento, sem nada, não sei o quê. Aquilo desgraça a vida dele, perde. O que ele faz? Ele abandona aquilo e volta para quê? Aí ele não volta para cá, ele volta para uma outra religião, não quero saber nada de orixá, como se fosse o problema dele fosse orixá. E não é o contrário. O problema dele não era orixá. Aí ele vai para outra religião para quê? Para se ligar somente com Deus. Se ele quisesse isso, ele deveria, se essa é uma coisa dele, ele poderia estar vindo para essa religião, uma casa de orixá, só para se ligar com Deus, sem misturar a questão de umbanda nele. Entendeu? Porque qual é a diferença entre você sair da umbanda e virar evangélico, ou sair da umbanda e ir para uma casa de orixá? Para mim, não teria diferença nenhuma. Você está indo aqui porque você quer se ligar com Deus, né? Pode virar católico, evangélico, né? Ou muçulmano. Aqui é a mesma coisa. Só que você está fazendo através do orixá, uma relação muito mais humanizada. Muito mais humanizada. É a mesma coisa. Mas por que ele não faz esse caminho? Por que ele faz para cá? Porque ele pega o girizo. Por quê? Aí é conclusões minhas, né? Porque ele caiu nessa situação porque ele ficou misturando essas coisas aqui. Ou achou que podia misturar. Isso é o que leva ao fracasso. Quantas pessoas abandonam a Umbanda para virar trabalho da igreja? Quantas pessoas que gastaram tempo na Umbanda, o mesmo Candomblé, vamos dizer para os dois aqui, né? Tem muita gente que não tem essa distinção teológica que eu estou passando para vocês. Aí vão para cá. Por causa disso, o cara misturou aquilo tanto tempo. Sai fora, vai para lá. Por que ele teve que trocar? Se aqui ele encontraria o mesmo tipo de tratamento, de ligação com Deus, ele encontraria aqui no Candomblé. Porque a pessoa se contaminou com essa mistura. Essa casa não se preservou, ou ele adotou uma prática que ficava fazendo uma coisa do lado e perdeu a confiança, a credibilidade naquilo ali, naquela casa que deveria ser só orixá, só a relação com Deus. Preservar isso, se especializar, ficar, vamos dizer, usando adjetivo de forma correta, ficar pura nessa relação e não ficar misturando com as coisas do aí. Porque, vou repetir, adoro a Umbanda, gente. Eu gosto muito da Umbanda. Tenho um histórico muito grande com a Umbanda para poder falar. Não sou médium de Umbanda, não sou nada, sou babalaô. Mas olha só, isso aqui é muito interessante, gente. É muito poderoso. Só que o que eu conheço da Umbanda, nesses há 20 anos que eu tenho de contato com eles aqui, me permitem dizer o seguinte, cara, isso aqui é muito forte, muito poderoso, muito contaminador, cara, e muito, assim, muito intrusivo na sua vida. Você pode se perder aqui. E é o que acontece, né? Entendeu? Então, esse é o risco. Aí, voltando aqui, por que a Casa de Candomblé não pode ter Umbanda? Porque para poder preservar essa pureza dessa ligação, para não se contaminar com essa coisa da magia, essa coisa do esoterismo que tem no Aie, e preservar, ficar no mesmo nível de equivalência de uma religião católica, de uma religião judaica, de uma religião de evangélico e candomblé. Esse conjunto aqui tem que ser visto pelo estudo da mesma maneira. Não vou repetir. Agora, dando esse contexto, não faz diferença se você está buscando relação com Deus e se limpar dessa coisa toda que você fazia, você achar que estando numa igreja evangélica você vai estar melhor do que estando no candomblé. Não é verdade. Em tese, é a mesma coisa. Eu não posso falar mal assim. Claro que, de novo, eu não vou falar dos erros que tem aqui, não lembra? Eu não falo do errado, né? Mas, em termos de contexto religioso e teológico, cara, é a mesma coisa. A proposta que você tem aqui na religião de orixá
e a que você tem no Evangelho, que você tem na Católica, que você tem no Judaísmo, você tem lá no... é a mesma. Você se relacionar com Deus, limpar daquela coisa toda, relação exclusiva. Esse conjunto aqui de religiões que tratam de Orum e Aie, né, ou céu e terra, que tem visões práticas diferentes. A gente não vai discutir, é tudo igual, não é tudo igual. Elas são equivalentes nesse tratamento. Cada uma escolheu caminhos, interpretações e forma aí. Como eu falei, você tem que escolher o sapato que ele cabe bem aqui, né? Mas essa aqui. O que eu digo é o seguinte, não, a pessoa não poderia fazer, o que eu estou querendo dizer aqui, só, a pessoa não pode fazer a diferença entre candomblé e evangélico em relação à religião e a relação com Deus. A proposta dessas duas coisas são equivalentes. Deveria ser. E por isso que a religião de Orixá e Ifá tem que se preservar com esse contexto aqui e não se misturar com o contexto do Aie, que é o contexto onde está localizado a Umbanda, está localizado outros cultos esotéricos, cultos que existem aqui ligados, que são os que usam o Aie. Então, assim, teologicamente falando, existe uma diferença muito grande quando nós estamos falando aqui de Umbanda para lá, né? E de tratamento de Aie. Vou repetir. As pessoas não achem que eu esteja falando mal da Umbanda pejorativo, não. Estou falando o contrário, eu estou elevando a Umbanda. Esse aqui não é um vídeo para falar de Umbanda, tem outros vídeos que eu explico por que Deus criou a Umbanda e qual é o trabalho que a Umbanda faz. Eu estou dizendo o seguinte, que aqui é um trabalho muito, muito complicado. Eu já falei, eu não lembro se eu já rodei esse vídeo, mas assim, eu entendo perfeitamente por que as pessoas se decepcionam, se frustram, se problematizam com a relação delas com a Umbanda, e aí depois abandonam aquilo e vão para outros, entendo? Esse é um caminho negativo muito comum de acontecer, de frustração muito comum de acontecer, gente. Eu tenho aqui, a gente poderia fazer aqui falar algumas horas sobre isso, tá certo, né? Vamos ver se eu me motivo a falar sobre esse tema, né? Mas assim, vai defender a Umbanda aqui, a forma de fazer isso aqui direitinho. Porque aqui é muito interessante, aqui é muito intrigante. Se você entrar nesse mundo aqui, cara, é um mundo que te dá muitas possibilidades, mas requer uma preparação para aquilo. E aí o pessoal erra, né? Gente muito mal preparada, amadora, irresponsável fazendo isso aqui. Entendeu? Mas, agora voltando ao tema de hoje, que é isso, eu estou falando de Exu e Pombogira, então por isso tudo, que aqui não pode ter os guias de Umbanda, prática de Umbanda, e Exu e Pombogira é uma coisa ligada tipicamente ao Aie. Resolver problemas do Aie e não podem estar aqui. E aí quando a pessoa traz para cá, é porque, cara, ela perdeu toda a ortodoxia, perdeu o sentido. Ela não entendeu o que essa religião de Orixá representa. Consegui agora fazer o meu... Finalmente, tá vendo? Às vezes a gente tem que falar um montão de coisa para depois poder falar essa afirmação, senão não teria muito sentido. Então, para isso aqui, quando a pessoa mistura, quando a pessoa traz Exu e Pombogira para cá, fora aquelas coisas erradas que eu já falei, dos motivos errados, né? A pessoa, essa é a frase que eu queria falar no final, ela não entendeu o contexto da religião que está aqui dentro. Ela não entendeu o sentido dessa religião, ela não entendeu o sentido da religião de Orixá, ela não entendeu o sentido de Ifá, ela não entendeu por que isso aqui é separado, por que não tem a coisa do Aie aqui dentro, por que só se liga com um, por que só se tem um Orixá, por que exclusivamente está aqui, entendeu? Quando eu falo isso, a pessoa não entendeu nada de candomblé, aquela frase, é por causa dessa explicação toda, de uma hora aqui, né? Tem 54 minutos falando, é por causa disso. Então, 53 minutos é para falar, para poder ter preparado para fazer isso aqui. A pessoa não entendeu o contexto. E aqui dentro, você está dentro do mesmo contexto do catolicismo, do contexto do evangélico, contexto do judeu, contexto do muçulmano, entendeu? Ou do budismo. Você está dentro desse contexto. A pessoa não entendeu primeiro o que é religião e não entendeu o que significa esta relação entre Deus e a gente. Essas informações que Deus nos colocou e nos colocou um corredor bem estreito ali do como você pode usar o supernatural.
A pessoa não entendeu por que lá os judeus, na Bíblia, Deus passou instruções tipo, faça isso, não faça aquilo, isso aqui você não pode fazer no campo brasileiro. Por que Deus passou tanta instrução lá, né? Você tem lá o Levítico cheio de instruções. Por que Deus passou aquele monte de instrução no livro dele, no cânone dele lá, de como você poderia usar o supernatural para acessar Deus? Ali tem as instruções na Bíblia, né? no Pentateuco, e mesmo na tradição oral judaica, eles têm lá como eu posso lidar com o supernatural para chegar em Deus de forma segura. É aquilo ali. Essa é a ortodoxia. Aquilo que você encontra lá, você encontra aqui, na religião de Orixá e Infá. Então, se a pessoa não entendeu que é isso que ela tem que preservar, que ela só pode fazer aquilo daquela maneira, porque aquilo é uma forma segura de lidar com o supernatural, que as pessoas vão chegar a você e você não vai colocar ninguém em risco, a vida dela, a família delas, o futuro delas, nada que vai acontecer. Você pode receber pessoas de outras religiões e aquilo não vai afetar a fé delas, nem as relações dela com Deus. Assim, você está apenas ajudando ela. A pessoa não entendeu isso, que ela tem que preservar isso aqui. Entendeu? Então, a religião de Orixá deveria ser a mesma opção de uma busca de uma nova, de uma religião que só tenha Deus, dos caras que se aborrecem aqui, se decepcionam com esse negócio aqui para cá. Então, por isso que aqui não pode ter. Então, quando eu falo isso, quando o cara bota aqui dentro, ele não entendeu o que ele deveria ser. Ele não entendeu qual a opção dele, não entendeu o que ele deveria estar apresentando para as pessoas. Ele tinha que estar apresentando o mesmo que uma igreja evangélica está apresentando, mesmo que uma igreja católica está apresentando. Entendeu? Então, quando eu digo que ele não sabe, é porque ele não entendeu isso. A diferença, quando ele mistura aqui para cá. Porque as coisas não são conciliáveis. Aqui é uma forma, aqui é outra forma. Tá certo? Bom, é isso. Eu queria fechar esse circuitozinho, né, das causas comuns para chegar até aqui. Parem, vejam do início de novo para vocês entenderem as causas, mas o que é importante é essa expressão final. Tá bom? Abraço a todos, até o próximo. Espero que tenha sido útil, né, para vocês entenderem essa questão.